Então, se você quiser acompanhar comigo, a palavra de hoje está lá em Oséias, profeta Oséias, o capítulo 1 inteiro. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ela o nome de Lo-ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou pelo combate, nem pelos cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê a ele o nome de Lo-ammi, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia em Jezreel. Chamem a seus irmãos meu povo e suas irmãs minhas amadas. O tema da ministração de hoje é no infinito. Tem uma imagem aí que eu pedi. Existe uma regra matemática, da matemática, que diz o seguinte: as paralelas se encontram no infinito. O que diz essa regra? Se você considerar apenas o plano físico, imagine que nós estamos andando por uma linha do trem, uma linha de trem qualquer. Você pode percorrer essa linha do início ao fim, e as paralelas jamais vão se encontrar. Elas sempre estarão distantes uma da outra. Mas essa regra da matemática diz o seguinte: se você considerar o infinito no cálculo, as paralelas se encontram no infinito. Então, se você olhar no horizonte, vocês vão perceber que as paralelas se encontram onde você não consegue mais olhar. Forma um triângulo, né? Você traça uma linha embaixo e lá no alto você forma um triângulo. E as paralelas se encontram onde você não consegue mais observar no infinito. Portanto, se nós consideramos o infinito no cálculo, a conta muda. Se nós colocamos o Deus infinito na nossa conta, na nossa vida, o rumo da nossa vida muda completamente. Nós éramos como essas paralelas em relação a Deus, separados de Deus eternamente. Se dependesse apenas da nossa força, apenas das nossas obras, jamais conseguiríamos chegar a esse Deus. Estávamos separados de Deus eternamente. Mas o Deus infinito entrou em nossa vida, uniu as paralelas no infinito. No infinito do coração amável de Deus, Ele criou o ponto que une o céu e a terra, na aliança do Calvário. No infinito da eternidade, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Se Ele foi morto antes da fundação do mundo, nós podemos dizer
que não foi a cruz que foi feita para nós. Nós é que fomos feitos para a cruz, porque ela veio antes, já estava planejado no infinito da eternidade. Quando o Cordeiro então é sacrificado no infinito da eternidade, o abismo que existia entre as paralelas é superado e elas se encontram. O livro de Oséias fala sobre isso, fala sobre como Deus rompe o abismo que existe entre as paralelas, como ele é rompido. Fala sobre um marido que vence todos os desafios para resgatar a sua mulher. Fala de um marido que, apesar dos erros da sua mulher, tem um amor indomável e constante, um amor que não falha. Deus é constante na nossa infidelidade. Deus é constante na nossa inconstância. Deus é o nosso Oséias, porque Oséias representa a Deus. E essa mulher incorrigível representa, que é Gomer, representa o seu povo, que somos nós, que somos inconstantes, que somos falhos, que somos incapazes de chegar até Deus pelos nossos próprios esforços. Mas Ele vai atrás de nós, Ele nos resgata, Ele nos compra, nos traz para perto, porque Ele nos ama. Quando Oséias então prega em Israel, para compreendermos os livros proféticos, precisamos compreender a história um pouquinho. Então, quando Oséias prega em Israel, o reino do norte, nós sabemos que temos o reino do norte e o reino do sul, né? Foi dividido o reino de Israel. Capital do sul, Judá. Capital do norte, Samaria. Então, o reino do norte é conhecido como Israel e o reino do sul como Judá. Que a capital é Jerusalém, né, pastor? Se eu não me engano, né? Quase errei aqui. Sul, Jerusalém. Norte, Samaria. O reino do norte conhecido como Israel. Quando Oséias prega então no reino do norte, o reino do norte está vivendo os últimos anos enquanto nação, enquanto reino. O reino do norte caiu primeiro, depois o reino do sul. O reino do norte foi levado ao cativeiro da Síria, o reino do sul ao cativeiro da Babilônia, poucos anos depois. Então Oséias está pregando nesse cenário, nos últimos anos aí do reino do norte. E nesses últimos anos, Israel vivia uma decadência espiritual, moral e social. Vivia um caos. O culto a Baal havia entrado, havia contaminado o culto ao Senhor, de tal forma que você tinha a prática, inclusive, pagã, das prostitutas cultuais em Israel. Então veja o nível da degradação que havia em Israel nessa época. O culto ao Senhor tinha práticas do culto a Baal, como as prostitutas cultuais, como sacrifícios a Baal, uma mistura, sincretismo religioso. O que obviamente despertou a ira de Deus. Havia também uma instabilidade política enorme. Nesses últimos 25 anos do reino de Israel, 6 reis reinaram e um assassinando o outro para tomar o poder. Além disso, alianças internacionais foram tentadas ser firmadas. Tentaram firmar alianças internacionais que desagradaram demais a Deus. Alianças com o Egito, alianças com a própria Assíria, alianças com a Síria em Damasco, que inclusive causou uma guerra civil do reino do norte com o reino do sul, desagradando totalmente a Deus, porque preferiram confiar nas alianças, no braço humano, do que no Senhor. E tudo isso, todo esse cenário, gerou uma injustiça social muito grande, pobreza, fome, injustiças de toda ordem, desrespeito à lei de Deus, nas questões das igualdades, dos direitos de todos os irmãos ali. E em razão dessa péssima conduta de Israel, Deus envia então um alerta por meio do profeta, dizendo o seguinte: se vocês permanecerem nesse caminho, eu executarei juízo sobre a nação de Israel, os levando cativos, escravos, para a Síria. E diferentemente de outras profecias, essa profecia não vem apenas como um recado ao rei.
ela vem em forma dramatizada, em forma teatral. Porque Deus diz assim a Oséias: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Então Deus não diz a Oséias: vá e pregue. Ele diz: vá e case com uma adúltera, com uma prostituta, e com ela tenha filhos que não são seus, filhos da infidelidade. O profeta não tinha vida fácil no Antigo Testamento. E Oséias, sem questionar, vai e casa-se com Gomer, uma prostituta, e com ela tem 3 filhos de outras pessoas, de outros homens. É meio difícil para nós compreendermos Deus dar uma ordem dessa, mas Deus deu. Por que Ele deu? Porque Ele explica. Porque a nação de Israel é culpada do mais vergonhoso adultério. Para Deus, Deus era casado com a nação de Israel. Ele era o marido de Israel, assim como Jesus é o noivo da igreja. E na cabeça de Deus, Israel foi infiel a Ele, quebrou a aliança do casamento. Para ele, Israel traiu a Deus com outro quando foi adorar a Baal. Não foi apenas um desvio, foi um adultério para Deus. Tamanha a intimidade que Deus considera em seu amor por nós, como se fosse casado conosco. E ele diz: Oséias, para representar a infidelidade do povo, case-se com Gomer, com uma prostituta. Oséias representa a Deus, Gomer representa a Israel e a sua infidelidade. Case-se com ela e tenha filhos desse adultério. Diante então dessa traição deslavada que Israel comete, desse adultério que Israel comete, Deus então dá 3 sentenças contra Israel, representada nos 3 filhos da infidelidade. O primeiro filho nasce de outro. Você imagina a alegria você ter um filho de outra pessoa? E Deus diz: coloque o nome nesse filho de Jezreel. Jezreel é uma região, é um vale em Israel. E nesse vale foi o lugar onde Israel perdeu a sua última batalha. Foi o lugar em que a Assíria dominou Israel e os levou escravos. Então ele está dizendo: naquele dia, coloque o nome de Jezreel, porque naquele dia eu vou quebrar o arco de Israel, naquela região. Naquele dia Israel vai cair para a Síria. Não interessa que tipo de aliança tenham feito. Não interessa vocês tentarem lutar contra isso. O pecado de vocês, a traição de vocês chegou no meu limite. Não adianta mais. Vocês serão escravos na Síria. O juízo acontecerá. O tempo de arrependimento passou e vocês serão levados em Jezreel para a Assíria. Passa-se um tempo, outro filho, Lo-ruama, outra filha, melhor dizendo, Lo-ruamá, que significa em hebraico desfavorecida. Então agora, além de Deus dizer: vocês serão levados escravos, eu vou quebrar seu arco, eu vou derrotar vocês, eu serei contra vocês agora. O Deus de Israel que tirou o povo do Egito, que conduziu esse povo pelo deserto, abriu o Mar Vermelho, deu a vitória por meio de Josué, tantas vitórias militares por meio de Davi, prosperidade por meio de Salomão, um povo abençoado por Deus. Agora Deus está dizendo: vou te cercar, vou cercar os seus caminhos, vou te desfavorecer daqui em diante, vou quebrar o seu arco. Deus está ameaçando o povo, está dizendo que isso vai acontecer. Prepare-se para o juízo. Passado algum tempo, vem a terceira sentença por meio de Lo-ammi, e Deus diz: vocês não são meu povo. Daqui em diante não perdoarei mais Israel, não os amarei mais. Eu rejeito essa nação por conta do adultério. Eu dei todas as possibilidades para vocês, mas vocês adulteraram. Então agora eu os rejeito. Vocês não são mais casados comigo. Você não é mais minha mulher, Israel.
e eu rejeito totalmente. Então, Oséias, depois do nascimento dos seus 3 filhos, que não eram seus, passeava por Israel com essa linda família. Uma mulher, uma prostituta com quem ele se casou, que continuou sendo adúltera, com 3 filhos, provavelmente de 3 pais diferentes, com 3 nomes sinistros. Toda vez que Oséias chamava a filha dele, desfavorecida, vem cá. Jezreel. Não meu povo, Lo-Ami, vem aqui. 3 nomes sinistros. E essa família evidentemente incomodava qualquer israelita. Porque qualquer israelita que olhava para essa família lembrava que Deus estava ameaçando: quebrarei o seu arco, você é desfavorecida e desprezada. Uma ameaça contra a nação de Israel, que era difícil para eles receberem essa mensagem, porque foram tão favorecidos durante tanto tempo. Era o normal para eles serem favorecidos por Deus. Talvez tenham acreditado que isso seria para sempre, que poderiam fazer qualquer coisa, poderiam abusar da graça de Deus e o favor de Deus ainda permaneceria sobre eles. E diante desse adultério, Deus decide se divorciar com toda a razão. A mensagem de Oséias poderia parar por aí. Ou seja, o juízo de Deus, o justo juízo de Deus, condenando o seu povo. E Deus continuaria sendo justo. Afinal de contas, Deus não é obrigado a salvar ninguém. Se Deus não nos salvasse, Ele permaneceria sendo justo da mesma forma. Deus não é obrigado, Deus não deve nada a ninguém. Apesar disso, quando a lei parecia imperar, porque o adultério deve ser punido com a morte mesmo, segundo a lei, quando o adultério parecia realmente sofrer a devida punição que a lei exigia, quando tudo parecia caminhar para apedrejamento, como aconteceu naquele episódio de Jesus, em que Jesus intervém em favor da adúltera, quando tudo parecia realmente entrar no seu eixo, essa família então tem uma reviravolta. Deus intervém. Vamos recapitular um pouquinho. Gomer, uma prostituta. Oséias se casa com ela, acabando com a própria reputação. Oséias estraga a sua vida social, coloca tudo a perder por conta desse casamento. Gomer trai Oséias, tem 3 filhos. Não fosse suficiente, depois de ter sido retirada da prostituição e ter 3 filhos do adultério, Gomer novamente abandona o lar e volta a se prostituir. Porque depois de tudo isso, Gomer volta de novo à antiga vida. Volta novamente a ser uma prostituta. Abandona o lar, abandona os filhos, abandona Oséias. O divórcio parecia ser inevitável. Parecia não haver esperança. Mas como dissemos, essa família então tem uma reviravolta. Ao invés de cumprir a lei e apedrejar Gomer, Deus manda Oséias amar Gomer novamente. Está lá no capítulo 3. Se você quiser acompanhar, capítulo 3 de Oséias. Gomer merecia o apedrejamento. Estava na lei de Moisés, está lá em Levítico. Mas Deus fala para Oséias: vai lá e ame essa mulher de novo. Diz assim: o Senhor me disse, Oséias dizendo, né? O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Quando você lê israelitas, você pode ler você, a igreja, nesse caso. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas, ame-a novamente,
Por isso, aí Oséias volta a relatar, por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevados. Ou seja, Oséias foi lá no dono do prostíbulo e comprou a sua mulher de volta por uma alta quantia. Jesus nos comprou com um alto preço. Esse é o paralelo. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos da família, no exílio, né? Da Assíria. Deus está dizendo isso, na escravidão da Assíria. Mas depois de tudo isso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então Deus promete a restauração também. E Oséias vai buscar a Gomer. E quando Oséias vai buscar a Gomer, quando ele resgata, porque o resgate significa compra mesmo, pagar um preço, uma transação financeira, ela já pertencia a outro homem. A restauração acontece, portanto, firmada, presta atenção nisso, a restauração de Gomer acontece firmada não na qualidade das suas obras, mas no amor furioso do seu marido. Quando você é salvo, restaurado, reconciliado com Deus, não é com base na qualidade das suas obras, mas na qualidade do Salvador que se entrega por você. Aquele que tem o sangue do Cordeiro na verga das portas, por mais que a sua fé seja pequena, tem a salvação. Porque importa a qualidade do sangue daquele que te remiu e não a qualidade da tua fé e das tuas obras. Da mesma forma, quando Oséias vai até Gomer, ela já pertencia a outro. Nós também estávamos entregues ao mundo quando Jesus nos alcança. Nós não poderíamos oferecer nada a Deus. Quando Jesus te alcançou, você estava no mercado de escravos, vendido ao mundo. Você não podia oferecer nada, a não ser receber de mãos estendidas por meio da fé o seu perdão. Isso nos mostra que o amor incondicional de Deus pode alcançar o pior dos pecadores. Qualquer um. Pode unir as paralelas, seja a distância qual for entre elas, porque Deus nos busca. Quando Ele nos busca, nada pode segurar. Apesar de nós termos traído a Deus desde o jardim do Éden, quando quebramos a aliança e preferimos a serpente, Deus nos busca mesmo assim. Nós temos traído a Deus desde o Éden, por meio dos nossos pais, os nossos primeiros pais. Nós traímos a Deus com um beijo no Getsemane, entregando o Filho do Homem nas mãos dos pecadores. Mas o nosso Oséias, Jesus, em resposta à nossa traição, entregou uma promessa. Oséias, que significa Deus salva. O nosso Oséias, Jesus Cristo, responde à nossa traição com uma promessa, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, que está lá em Gênesis 3. E esse beijo de traição, Jesus responde de joelhos, lavando os pés de Judas, já possuído pelo mal, o chamando de amigo até o fim. Portanto, Deus é constante em nossa infidelidade. Essa é a tônica do livro de Oséias. A fidelidade do amor de Deus diante da nossa infidelidade. O amor de Deus indomável, implacável por seu povo. Deus não desiste do seu povo, apesar de tantas incoerências do seu povo. O livro fala das justas acusações de um marido ferido, magoado, mas que é constante no seu amor, que não se deixa
dominar pela sua ira, que não nos trata segundo as nossas ações. O amor de Deus não nos trata segundo as nossas ações. Ele nos trata segundo o seu amor incondicional. Então vamos à parte final, aprender um pouquinho mais sobre esses aspectos do amor de Deus, tão importante para nós. Primeira aplicação: julgamento divino, julgamento de Deus requer uma razão. Deus tinha uma razão para julgar Israel, várias na verdade, mas a sua compaixão não. Julgamento de Deus requer uma razão, sua compaixão não. Diz o texto aí em Oséias 6:1, não precisa abrir, eu vou ler. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Olha Jesus aqui, ó. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. A profecia antiga de Oséias afirma que ao terceiro dia seríamos restaurados completamente para vivermos em sua presença. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vive, o nosso Salvador vive. Em Cristo a promessa, a profecia antiga se cumpre. Fomos restaurados de uma vez por todas em Cristo. Estamos posicionados em Cristo. O terceiro dia já passou. Cristo vive. E só fomos restaurados porque o seu amor é incondicional, como foi incondicional o amor de Oséias por Gomer. Deus está nos ensinando: ame como eu amo, de uma forma incondicional. O amor de Deus, o amor de Oséias, não encontrou motivos em Gomer para que entregasse o seu amor. O amor de Deus não encontra motivos em nós da mesma forma. Se dependesse de nós, nada aconteceria. As paralelas nunca se encontrariam se dependesse de nós. Nada podemos oferecer a Deus para que sejamos salvos. Repare que o marido, Deus, pede divórcio do seu povo por uma razão específica. Um adultério horroroso. O povo foi atrás de Baal. Deu glórias a Baal pelas vitórias. Ofereceu sacrifícios a Baal. Perverteu, profanou o templo do Senhor. Um adultério horroroso, uma causa. Deus tinha bons motivos para isso. Mas quando Oséias vai buscar Gomer no mercado, quando ela volta a se prostituir, quando ela dá 3 filhos da infidelidade a Oséias, esse perdão não tem nenhum motivo para acontecer. Não existe uma causa. Deus não precisa de uma causa para nos perdoar. Não adianta você procurar uma causa, uma boa causa para Deus te perdoar. Você nunca vai achar. Porque ela não existe. O perdão não está dentro de nós. Ele está fora de nós, na cruz do Calvário. O perdão de Deus encontra base no seu amor incondicional. Gomer estava nas mãos de outros quando Oséias vai resgatá-la. Você estava perdido no mundo. Nada estava oferecendo a Deus. Portanto, nos resta receber esse profundo amor de Deus. Se você não consegue se perdoar por algo que você fez, essa é a manhã. Receba o perdão de Deus. Perdoe a si mesmo e aceite que Deus te perdoou de uma vez por todas. Porque é assim que Deus faz conosco. Nós erramos e erramos novamente, e Deus vai nos buscar novamente quantas vezes for necessário. Aceite o perdão de Deus. Liberte-se dessa amarra de uma vez por todas. Tire esse peso das costas. A base do perdão de Deus é seu amor incondicional. É Ele mesmo. A salvação não está dentro de nós, está fora. A justificação é igual para todos. Fomos remidos pelo mesmo sacrifício. Uma simples gota do sangue de Jesus é capaz de nos salvar eternamente. Se você crê, você tem o sangue do Cordeiro na verga da sua porta. Lembre-se disso. Segunda aplicação. Deus nos ama para nos tornar justos. Não abuse da graça de Deus. Salvação não é pelas obras, mas não sem elas. Porque Deus nos ama para nos tornar justos.
O último capítulo de Oséias, o profeta diz algo interessante. Deus diz algo interessante por meio do profeta, melhor dizendo. Curarei sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. A ira que nos era destinada recaiu nas costas do Filho. Assim Deus pôde nos amar. Deus não foi leviano no seu amor. Deus não deu um jeitinho na questão do pecado, porque Ele é justo. Deus criou uma lei: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E assim aconteceu. Adão e Eva, nossos primeiros pais, erraram e todos nós caímos junto com eles. Pecamos, morremos, a morte entrou no mundo. Deus não podia passar por cima disso. Se tornaria injusto, porque Ele disse isso. Mas se Deus nos abandonasse em nossos delitos e pecados, mortos, separados como as paralelas, eternamente de Deus, Ele não seria o Deus de toda a graça. Repare que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não tem plano B para Deus. Deus morreu antes de todos, antes de tudo existir, porque Ele desejava ser o Deus de toda a graça. Ele desejava ser o Deus da misericórdia. Ele não desejava ser um general, um Deus que cobra os seus súditos sem dar nada em troca. Em todas as religiões, a divindade exige sacrifícios para que ela não destrua o povo. No nosso caso, o nosso Deus se sacrificou, se fez sacrifício em nosso favor. Não existe nada como o cristianismo. Nada, nenhuma religião em toda a história, nenhuma religião que a antropologia possa descobrir ou falar, se compara ao cristianismo. Os historiadores são obrigados a reconhecer que o povo de Israel é um povo diferente de qualquer outro, porque não tinha exército, não tinha força militar, não tinha sequer território definido, mas prevaleceu no meio de tantas nações hostis. E só perdeu a guerra quando Deus disse que iria perder. Portanto, não sejamos levianos na graça. Se você usa a graça para viver como quer, sinto em te dizer, não eu, mas o apóstolo Paulo, que a tua condenação é justa. Porque a graça de Deus nos constrange, a graça de Deus nos leva ao arrependimento. O amor de Deus nos conduz ao arrependimento. Se não conduz ao arrependimento, não é amor de Deus. O divórcio entre o amor de Deus e sua justiça é uma das maiores heresias da igreja moderna. Justiça e amor de Deus são faces da mesma moeda, é impossível separar. Porque Deus foi justo ao ir à cruz por nós, pagando a conta do pecado. O pecado não ficou impune. Ele mesmo pagou a conta que nós não poderíamos. E Ele não deixou de ser amoroso porque Ele fez isso e nos resgatou, não nos abandonou. Mas o amor de Deus não é leviano, foi de graça, porém custou o mais alto preço. E hoje o que nós vemos são pregações convenientes, que só se prega o amor de Deus, como se o amor de Deus, como se a justiça de Deus, melhor dizendo, tivesse sido tragada pelo seu amor. Deus continua sendo tão irado como foi no Antigo Testamento. Romanos 2, a ira de Deus continua se revelando contra toda impiedade. Portanto, nós escutamos geralmente, né? Não, mas e cadê o amor de Deus? Quando você acusa o pecado de alguém. Ou então, só Deus pode me julgar. Isso deveria aterrorizar quem diz isso. Porque Deus é justo ao extremo. Ele não poupou o próprio Filho para pagar a conta do pecado. Usar o amor de Deus para viver como quer é um abuso da graça. É um caminho errado. Não significa que Deus está te apoiando. Porque o verdadeiro amor conduz ao arrependimento. Deus nos ama para nos tornar justos, para curar a nossa infidelidade. Ele desvia a ira de nós, nos salva primeiro, retira a pena da nossa cabeça para que nós sejamos santificados e caminhemos no seu caminho. A resposta de amor que Deus exige do seu povo não é um amor de aventuras, mas de entrega. Não é um sentimento apenas, mas é uma renúncia diária. Aquele que quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e venha após mim.
Não se trata de uma experiência emocional adolescente, mas se trata da porta para a vida eterna. Jesus é a porta estreita. Não se trata de um amor de novelas, aquele visto em Hollywood, nos filmes, mas o amor da vida real do dia a dia, de um marido com a sua mulher. Porque o amor das novelas não existe. É uma mentira. Jesus disse: me ama aquele que me obedece. Deus nos ama para nos colocar no seu trilho e curar nossa infidelidade. O amor de Deus nos faz íntimos. Terceira aplicação. Diz assim, Oséias 11: quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei o meu filho. Como eu posso desistir de você, Efraim? Que é um outro nome para o reino do norte. Como eu posso desistir de você? Como posso entregá-lo na mão de outros, Israel? O meu coração está comovido, despertou-se toda a minha compaixão. Olha Deus se declarando para o seu povo. A ira de Deus dura só um instante. Perceba que Deus não deseja a distância de um general e seus soldados, porque ele se apresenta como um marido, como uma família, não como um exército. Isso porque a salvação, ela vem não pelo conhecimento ou assimilação de práticas religiosas, mas por conhecer a Jesus. Jesus disse que naquele dia, ele dirá: aparte-se de mim vocês, porque eu nunca vos conheci. Intimidade que Deus deseja, conhecer de perto. E esse relacionamento começa por iniciativa do noivo, que se entrega por sua noiva, firmando a aliança do Calvário, inquebrável, eterna, infinita, unindo as paralelas de uma vez por todas. Então o amor de Deus nos faz íntimos dele. É isso que Deus realmente deseja. Quarta, o amor de Deus é constante em nossa infidelidade. Oséias 13: eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, vocês se orgulhavam e então me esqueciam. Mas Deus não abandonou seu povo no deserto. Não seja como esse povo que, quando Deus te entrega uma bênção, você abandona a Deus. Seja constante também o seu amor a Deus. Mas saiba de uma coisa: se você for infiel, Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Reparem que o juízo que Deus instaura sobre Israel já vem acompanhado da promessa de restauração no final. Porque depois do exílio, Deus promete trazer Israel de volta na restauração. Quando Deus julga o seu povo, não é para condenação. É para a restauração, para trazê-lo mais perto. Quando Deus nos julga, não é para a condenação final, é para que nós possamos aprender a viver na sua presença. Portanto, se Deus está te julgando, se Deus está te cercando, como cercou Israel, se você está sendo corrigido por Deus, aceite a disciplina como um filho. Porque o que Deus deseja é te fazer mais íntimo. E por fim, o amor de Deus nos alerta. Diz lá em Oséias 6, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que eu posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas e os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Quando nós pregamos sobre o juízo de Deus, as pessoas tendem a nos ridicularizar, porque o juízo para o povo de Deus é para aproximação, mas o juízo que Deus estabelecia sobre as nações vizinhas de Israel era para a condenação final. Cada juízo de Deus sobre a nação vizinha é uma prévia na história, uma garantia que Deus exercerá o juízo final sobre aquele que não se arrepender. A história chegará ao seu fim. Deus está alertando a humanidade inteira que se arrependa. O coronavírus está aí, mostrando a fragilidade dos reinos desse mundo. Não existe rico, pobre, raça. Todos nós podemos
sofrer com isso de uma hora para outra. A economia foi abalada e Deus está dando um grande alerta que haja arrependimento. Nós falamos muito agora em novo normal, mas sabe o que vai acontecer naquele grande dia, queridos? O novo normal se mostrará como um antigo falso. Porque a normalidade para esse mundo é viver da forma como se quer. A normalidade é o que nós vemos por aí. Um orgulho extremo, uma rejeição total de Deus. Mas Ele virá. A história, enfim, chegará ao seu termo e nos veremos diante de Deus. Para Israel foi difícil receber essa mensagem também. Nós falamos aqui, era um povo acostumado às vitórias de Deus, acreditavam que viveriam de normal em normal, que Deus os livraria sempre, mas o juízo veio. Porque a paciência de Deus tem um limite. Esse mundo também tenta de todas as formas evitar o coronavírus, coloca toda a sua esperança na ciência, na vacina, nos poderes desse mundo, na política, nas ideologias. Mas Deus está sobre tudo isso e um dia trará juízo sobre esse mundo. Nesse dia nós enfrentaremos o verdadeiro normal. E para que nós estejamos preparados, precisamos ter em uma das mãos arrependimento e na outra das mãos fé. Porque é por meio da fé que nós sobrevivemos ao justo juízo de Deus. O justo viverá por meio da sua fé. É assim que nós sobrevivemos ao justo julgamento de Deus. É assim que nós estaremos sempre na sua presença. Amém, queridos?